Pronto, gravando. Turma, no material de hoje, nós vamos trabalhar a estrutura de parágrafos, a elaboração de parágrafos, tá bom? Como constituir um parágrafo, independente de ser introdução, desenvolvimento ou conclusão, tá bom? Gravando, tá? Então, o objetivo deste material é refletir sobre a construção de parágrafos argumentativos, reconhecendo as estratégias de escrita usadas para promover tanto a unidade das ideias quanto a progressão temática. Esse é o objetivo. Nós temos como exemplo aí um parágrafo. Seja nas celebrações da Grécia Antiga de culto a Dionísio, o deus do vinho, ou nos festivais de cerveja contemporâneos, como o Oktoberfest, o álcool sempre esteve associado ao hedonismo humano. Contudo, essa busca pelo prazer, por meio do consumo de bebidas alcoólicas, se faz preocupante ao despertar cada vez mais cedo entre jovens e ocorrer de forma ilícita. Nessa perspectiva, o consumo precoce dessas substâncias entre adolescentes reflete a ineficiência das diretrizes de prevenção brasileiras, o que acarreta graves consequências sociais ao indivíduo que consome álcool. Pronto. Olha só, turma, o parágrafo ele tem que ser claro. O parágrafo ele deve ser objetivo. Eu preciso entender as relações de sentido que existem dentro dele, tá bom? Eu preciso perceber as relações de sentido que existem dentro dele, tá certo? Para isso, tá bom? Para isso, a gente tem que trabalhar algumas estratégias. Ó, o que é que eu estou analisando aqui com vocês? Como foi a construção desse parágrafo? Ele é muito bem organizado, Ana Maria. Quer ver? Ó? Inicialmente, no primeiro parágrafo, é feita uma afirmação histórica sobre a associação entre álcool e prazer, prazer pessoal, hedonismo, o que serve para apresentar o tema da redação, no primeiro período, né? Esse no primeiro momento do parágrafo. Tá? Em seguida, introduzida pelo conector contudo, é feita uma problematização da questão, ao dizer que o consumo precoce de álcool entre os jovens é algo preocupante. Então, ele apresenta a temática com afirmação histórica, depois do contudo, ele faz uma problematização. E, na sequência, no terceiro período, é apresentada uma causa para o problema, a ineficiência das diretrizes de prevenção brasileiras, que se configura aí como uma tese, tá bom? Que se configura como uma tese. Tá? Você nota que o parágrafo ele está bem articulado, tá bom? Ele está muito bem articulado. Há uma progressão argumentativa dentro do parágrafo. E é importante perceber como ele apresenta uma unidade temática, ou seja, há uma definição, uma delimitação do tema. O que é que ajuda, tá certo? A essa delimitação do tema? Uma parte pelo vocabulário escolhido. Tá bem aqui, ó. Vocabulário do campo semântico álcool. Aí eu tenho deus do vinho, álcool, consumo de bebidas alcoólicas, consumo dessas substâncias e a palavra álcool de novo. Vocabulário do campo semântico prazer, que está relacionado ao álcool. Celebrações, festivais de cerveja contemporâneos, como o Oktoberfest, hedonismo humano e busca pelo prazer. A argumentação progressiva é como você tem aí no parágrafo. Você tem a apresentação geral, você tem a problematização e, a partir da problematização, você tem uma consequência, que é a tese. Há uma evolução de reflexões, há uma sequência de reflexões desde a apresentação do tema até a apresentação da tese. Ou seja, o parágrafo evolui na sua construção. Por isso que a gente chama de uma progressão textual, ou progressão dentro do parágrafo, ou progressão argumentativa, ou progressão das ideias. Tá bom, Raquelzinho? Tá? Então, você tem aí um parágrafo bem articulado. A estrutura dele é simples, turma. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Pronto. Embora mantenha um tempo delimitado, a progressão e avanço do tema ao longo do parágrafo, como você pode visualizar aqui, ó. Eu tenho, tá certo? Eu tenho aqui. Só um minutinho. Eu tenho o tema geral, associação histórica entre álcool e prazer. Eu tenho o tema problematizado, que é o consumo de álcool por jovens. Na primeira afirmação, a afirmação geral. No segundo, foi o consumo precoce por jovens. E aí um problema, uma causa para esse problema, que é o consumo precoce por jovens. Qual é a causa? Ineficiências das diretrizes de prevenção brasileiras. Então, você nota aí um encadeamento, nota aí uma progressão argumentativa. Tá bom?
É isso que eu quero, é para isso, melhor dizendo, que eu quero chamar a atenção de alguns alunos. Tem aluno aí que não está sabendo ainda constituir o parágrafo. Infelizmente, entendeu? Isso é um bom parágrafo. Isso é um bom parágrafo. Eu tenho aqui no primeiro período uma afirmação geral, tá bom? Uma afirmação geral, tá certo? Na segunda, uma problematização, tá certo? Na problematização, a busca pelo prazer e meio consumo de bebidas é preocupante, porque acontece cada vez mais cedo entre os jovens. E no terceiro período, eu tenho aí a problematização, uma das causas que permite que os jovens consumam bebidas alcoólicas cada vez mais cedo, tá bom? Infelizmente acontece. Então, tá bem a problematização e tá bem aqui o encadeamento das ideias, ó. Associação histórica entre álcool e prazer, problematização, consumo entre jovens cada vez mais cedo e um dos problemas, ineficiência das diretrizes por parte do Estado, ó, tá bom? Por parte do Estado. Aqui nós temos o seguinte, ainda com base no tema álcool e juventude, planeja o desenvolvimento de um parágrafo argumentativo preenchendo as seguintes guias abaixo. Então, mas essa tese tem dois núcleos, pode observar, entendeu? Ela tem dois núcleos, é porque só abordou um, tem a causa e a consequência. Ela tem dois núcleos sim, tá bom? Bem, aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui é o mesmo tema, álcool e juventude. Então, o que seria o tema geral? Qual seria a problematização de vocês? E me dê uma causa para esse problema. 3 tópicos. Só recapitulando, no parágrafo analisado, questão histórica, tema problematizado, o uso entre os jovens cada vez mais cedo e uma causa do problema, ineficiência do Estado. Vocês vão colocar aí no chat esses três tópicos, tá bom? Esses 3 tópicos, como se fosse o projeto de texto de você da introdução. Coloquem aí. Quem colocar primeiro, eu faço a leitura. Vamos lá. O tema geral, ele trouxe a contextualização histórica. Pronto. Tema geral, ultrarromantismo. Débora Emily colocaria o filme Se Beber Não Case. Boa. Repertórios interessantes, tanto o ultrarromantismo quanto o filme. 2 áreas distintas. Agora, um tema problematizado. Tema geral, Grécia Antiga. Lei seca, boa, bem, vocês estão bem, ó, tá bem articulado, boa. Então eu estou trazendo aí o tema geral. Livro Noite da Taverna e a Ambev ser a maior empresa da América Latina. Logo, Paradoxo de Giddens, boa, boa, gostei, Leonardo. Agora, a problematização. Dependência alcoólica, os problemas de saúde, muito boa. Abandono escolar está um pouco distante, está um pouco distante. Apareceria como argumento secundário lá no desenvolvimento, viu, Pedro? Viu? Não dispensando o argumento. Tema geral, a origem da cerveja. Muito bom, Raquel. Muito bom. Tema problematizado. Dependência alcoólica e problema de saúde. Gostei, Débora. Me dê um outro tema problematizado. Excelente, Juliana. Eu acho que eu já até vi esse filme, não estou lembrado, mas já faz um tempinho. Tema problematizado agora. Tema problematizado, as propagandas de bebidas alcoólicas. E seduz o jovem consumidor cada vez mais cedo. Boa. Aumento de casos de acidentes, excelente, entendeu? Inclusive, um dos maiores problemas, o principal motivador das causas de acidente de trânsito é o uso de bebidas alcoólicas aqui no Brasil. Aumento do caso de acidentes, boa. Ferramenta de diversão, desestruturação familiar, aumento do índice de violência, excelente. Pronto. Agora as causas. Romantização alcoólica, interessante. Outra causa. Pronto, problematização você já terá em show. Agora algumas causas
Algumas causas: permissividade por parte do Estado, falta de fiscalização estatal, isso, ineficiência de fiscalização, como da lei seca, ausência de corpo efetivo para fiscalizar, influência midiática, influência das mídias, boa, permissividade por parte das famílias, a procura pelo prazer cada vez mais cedo, tá certo? Então, a mídia mostrar o consumo de álcool como algo prazeroso, eu não diria benéfico, porque ela não traz como benéfico não, viu, Lucas? Ela traz como prazeroso. Fiscalização pouco eficaz e influência familiar. Banalização do uso de bebidas alcoólicas, boa, Moacir. Então, notem como vocês fizeram aí uma sequência boa. Abordaram o tema geral, abordaram o problematizado e trouxeram uma causa. Problema: facilidade de obtenção do álcool, pouca fiscalização e uma lei pouco aplicada. Pronto, perfeito. Só tirar uma dúvida bem aqui, turminha, rapidinho. Deixa eu ver aqui, Thalita. Tem uma lei que diz que é proibida a passagem de propaganda de bebidas alcoólicas antes das 21 horas. Sim, tem. No Brasil foi estabelecido que não se pode ter propaganda de bebida alcoólica. Verdade. Não tem mais. Ou tem? Tanto de bebidas alcoólicas quanto de cigarro. De cigarro foi proibido totalmente. Tá certo? Foi proibido totalmente. É, mais restrito, exatamente. Entendeu? Por exemplo, figuras femininas, talvez não tenham usado mais, entendeu? Está bem mais restrito, entendeu? Bem mais restrito. Pronto. Outro parágrafo. Outro parágrafo, tá bom? Vamos lá. Vou responder aqui, turminha. Mande a foto. Hoje está loucura, final de aula. Manda foto. Eita, mas vocês estão ligados, hein? Sim, turma. Desculpem. Vamos ver o outro parágrafo, vamos? E, Thalita, liga teu áudio bem aí, teu microfone e faz a leitura do parágrafo para a gente. Vamos lá? Agora. Eita. Segundo a teoria de Estado do filósofo iluminista John Locke, é dever dos governos promover a liberdade e bem-estar do povo. Seguindo essa linha de pensamento, foi criado o PROERD, cujo objetivo maior é conduzir o diálogo na escola, em parceria com a Polícia Militar, sobre as drogas e seus efeitos negativos, o que preveniria os seus consumos. Entretanto, a aplicação descontínua desse projeto apenas em séries iniciais compromete seus resultados efetivos. Como consequência direta,
Vêem-se jovens bebendo precocemente norteados pelo prazer instantâneo, sentimentos de autoafirmação e negligência governamental, os quais prejudicam o bem-estar social defendido por Locke. Show de bola, hein? Viram aí a organização do parágrafo? Turma, entre o primeiro período e o segundo período, olha a ligação, ó, a retomada, para dar evolução, né? Retomando esse pensamento, ou seja, com base nessa mesma linha de pensamento, foi criado o ProERD. Depois de apresentada aqui essa contextualização, uma problematização, entretanto, problematização. Depois de problematizada, uma consequência direta, e nessa consequência é apresentada a tese. Vejam a articulação desse parágrafo, turma, como ele está muito bem articulado. Tanto o primeiro quanto este estão excelentes, tá? Estão excelentes. Muito bem organizados, muito claros, tá certo? Aí nós temos o seguinte, ó. Opa. Manda foto. Ele é iniciado com uma citação de um filósofo mencionando o dever dos governos para com o bem-estar da população. Mas exatamente a citação que você fez lá, entendeu? Veja a citação que você fez lá, compare com essa citação aqui e compare esse argumento com o que você usou lá, entendeu? Então, cada texto tem uma realidade diferente, não dá para a gente generalizar não, viu, Thalita? Veja lá o contrato social, como você fez, qual foi a citação que você fez, veja o argumento que você utilizou, veja qual foi sua tese, veja qual foi o seu tema. Tá? Eu não posso generalizar não, tá bom? É a mesma coisa de dizer que toda citação, eu posso usar uma mesma citação em vários textos. Jamais. Chamadas citações coringa. Isso não existe, turma. Pelo amor de Deus, não existe citação coringa. Entendeu? Não existe. Isso é loucura. Vamos. Na sequência, ele defende que o ProERD teria inspirado que o texto defende que a citação inspirou o ProERD, fazendo uma relação de sentido. Pois é, tem que ter cuidado com esse estado de anomia aí. Depois ele problematiza, dizendo que algo deu errado e é confirmado quando é dita aplicação descontínua, tá bom? E aí mostra a tese no terceiro período. Me mostre bem aí qual foi a tese que ele apresentou, turma. Digitem bem aí qual foi a tese, para ver se vocês estão ligados. Eu também, viu, Luísa? Turma, repertório é repertório. É o que você tem em mente, é o que você tem na cabecinha, é o que você sabe usar adequadamente, tá bom? Me diga bem aí qual foi a tese. Qual é a tese? Mas a tese está escrita. Eu quero que vocês me digam a passagem. A passagem, tá bom? Veja aí, Luísa. Como consequência, autoafirmação dos jovens e negligência governamental. Exatamente. Autoafirmação dos jovens e negligência governamental. Tá bom? Essa é a tese apresentada. Tá bom? Errado foi? Pronto. Então vamos mais. Olha aqui, ó, a sequência do texto. Turminha, basta ver isso aqui, ó. Depois deem uma olhada nesses dois parágrafos, ó. Esse aqui, o que foi que ele fez? Primeiro ele trouxe a citação, colocou que o órgão foi baseado na citação, fazendo uma boa relação de sentido. Depois ele problematiza que o projeto, dizendo que o projeto foi inadequado, e como consequência dessa aplicação inadequada, a permanência do consumo de álcool entre os jovens. Isso aqui, turma, é o que eu chamo de progressão argumentativa, que eu coloco em alguns textos de vocês, tá bom? Eu coloco em alguns textos de vocês, ok?
Então, eu tenho a citação, eu tenho a criação do órgão, eu tenho a aplicação inadequada e tenho a permanência de jovens como consequência. Tudo bem? Sentimento de autoafirmação, Leonice, é aquela coisa, a necessidade de se mostrar inserido no grupo, de se sentir bem, de achar que é uma pessoa capaz, que já tem autonomia para tudo. Então, a necessidade de autoafirmação, de se afirmar como ser humano, como gente. Beleza? Então, vamos mais. Analisem esse aí agora, tá bom? Analisem esse parágrafozinho aí rapidinho. Mas quebra aqui a impressora. Analisaram? O que é que eu tenho aí, ó, né? Isso aí é uma introdução de um editorial. Desalentadores é que não traz alento, que não traz conforto, tá bom? Tá? É isso. Que não traz alento, né? Que não traz conforto. É decepcionante, exatamente. Ó, nós temos o primeiro parágrafo de um editorial sobre os resultados dos alunos brasileiros e avaliações globais de conhecimento de matemática. Há expressão de opinião durante todo o parágrafo, através das palavras desalentadores, deprimentes, vívido e vazio. Ó, pelas expressões que você utiliza, que você escolhe, você já marca uma opinião, ó. Resultados desalentadores, decepcionantes, deprimentes, tá certo? Debate vívido, vazio, tá? Então, que você já vai marcando a sua opinião com algumas expressões, né? Tá bom? Mas bombardear de aluno todo quanto é lado aqui, vamos lá. Então, isso faz com que o leitor perceba logo no início o ponto de vista defendido no texto. Vemos também que é uma exemplificação, como o recuo no aprendizado, que serve de comprovação do ponto de vista. O exemplo é sempre bem-vindo como comprovação de um argumento, não se esqueçam disso. Exemplo é sempre bem-vindo como reforço de um argumento. O exemplo ilustra muito bem como é importante articular o relato de informações com a expressão do ponto de vista em parágrafos argumentativos. Uma forma é usar adjetivos em relação aos substantivos que se avaliar e emitir juízo sobre eles um juízo de valor, tá? Então aqui, ó, analisem esse parágrafo, vou dar um tempinho e me mostrem, tá certo? E me mostrem em que momentos a gente percebe a opinião de quem o redigiu. Vamos lá. Analisem esse parágrafo e vejam em que momento vocês percebem a opinião do autor desse parágrafo. Tá, vou marcando aqui o que vocês estão dizendo, ok?
tempestade perfeita, confusão, borrasca, maus presságios, desperdiçando e melhores chances. Ó, tá vendo aí como a opinião vai sendo marcada? Como é construída a argumentação a partir de algumas expressões? Claro que no caso do Enem a gente tem que ter cautela, também não pode ficar, né, adjetivando assim muito, né? Tá certo? Melhores chances, tempestade perfeita, maus presságios, tem que ir com cautela. Eu tenho que muito me preocupar com a escolha de vocabulário, tá bom? Tem que ter muito cuidado com o vocabulário. Desperdiçando, tá bom, Ítalo? Vamos ver outro. Pronto, vejam esse aqui agora. Dá uma olhadinha nele, depois eu comento com vocês. Pode, Heloísa, pode sim, pode, viu? Só ter cautela para não exagerar também, tá bom? Mas pode sim. Estão lendo o parágrafo? Estão lendo aí? Faltou uma crase no a autoridades. Deixa eu ver. Conforme preconizado na Constituição Cidadã, todo brasileiro residente no país possui o direito de se manifestar publicamente sem que haja necessidade de avisar a autoridade. A autoridades. Não está correto. Aqui eu tenho duas opções. Eu deixo só preposição, a autoridades, ou então eu coloco as autoridades. Aí seria assim, ó. Tá? Eu tenho essas duas opções. Tá? A autoridades ou as autoridades. São opções. Eu posso. Tá bom? Tá correto. Então, olha só a construção desse parágrafo. Letargia. Letargia é letárgico, é morto, parado, sem ação, sem atitude, tá bom? Letárgico, morto, tá bom? Parado, não faz nada. Inclusive, ter cuidado com essa palavra, viu? Ela é muito forte. Viu? Ter só um pouco de cuidado com ela. Primeiro período. O que é que eu tenho aqui no primeiro período? Repertório. Conforme preconizado na Constituição Cidadã, todo brasileiro residente no país possui o direito de se manifestar publicamente, sem que haja necessidade de avisar autoridades e sem que cause danos à paz social. Pronto. Aqui é o repertório. Tá bom? Aqui é o repertório. Não, a linguagem dele não é rebuscada, não. Não. É linguagem boa, linguagem tranquila. De repente, a única palavra aí é letargia, né? Mas, fora isso, o vocabulário dele é padrão. Professor, poderia ser colocado a partir de como é feito o parágrafo de desenvolvimento? Eu não entendi a pergunta, não. Repete aí. Pronto, guarde essa aí para você. Thalita. No entanto, ó, problematização, no entanto, muitos cidadãos desconhecem essa garantia constitucional. A opinião dele, seja por não ter acesso à leitura efetiva de suas diretrizes, seja por alienação frente aos benefícios sociais que a mobilização social pode desencadear na atualidade. Está aí a opinião dele, ou tese.
Como efeito desse cenário de letargia político-social, ó, mais uma vez, tem-se a sociedade em que aparelhos de manobra do Estado determinam os caminhos a serem percorridos, tanto o plano social quanto o plano político. Excelente parágrafo, viu, turma? Excelente parágrafo aí, tá? Aparelhos de manobra do Estado, digamos assim, são estratégias utilizadas pelo Estado para conduzir a sociedade. Como já foi dito lá no livro 1984 do George Orwell, em que o Estado era chamado Big Brother, manipulava a sociedade. Tá certo? Por exemplo, vou dar aqui bem simples. Alguns estados totalitaristas, alguns estados ditatoriais, o Estado manobra a sociedade com os regimes militares, entendeu? Com os regimes ditatoriais. Tá bom? Pode sim, Ana, sem problema nenhum. Então, os aparelhos são todas e quaisquer estratégias utilizadas pelo Estado para manipular uma sociedade. Tá bom? Para manipular uma sociedade. E aí estão marcadas as expressões que conduzem a opinião dele dentro do parágrafo. Tá bom? Acho que mais um bom parágrafo e sugiro a vocês, façam a releitura deles, porque eles são muito bem articulados. Esses parágrafos foram retirados aleatoriamente de um texto, entendeu? Então, eu trouxe para vocês, porque é de um texto de aluno e tem muito boa articulação aqui, tá bom, turma? Aparelhos de manobra do Estado é a opinião dele, exatamente, tá bom? Exatamente. O cão é muito bem articulado, pois é. Entenderam? Vamos ver se tem mais. Turminha, aqui é o seguinte, foi uma análise de parágrafos. Nós vamos agora fazer uma análise de um texto completo. Viu? Vou dar 10 minutos e aí na volta eu faço a análise desse texto com vocês. Vamos só tomar uma águazinha rapidinho, tá bom? Tudo bem? Já já a gente volta, viu? 10 minutinhos, contem aí, 10 minutinhos.
falou que tá com nojo na tua cara. E eu quero te ver nem de graça. Falou que eu não volto nem a pau. E você não sabe o legal. É só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. E é só me ligar, a perna fica bacana. Bateu saudade, eu vou parar na tua cama. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te buscar. Só basta você me ligar. Eu já de todo santo vai te encontrar. Só basta você me ligar. Ligar, como é que tá? E eu vou correndo te só basta você. Esse meu tio sorri, olha aqui, doutora. Eu jogo na mesa. O melhor de Fortaleza. Espetinhos Coquinhos. Estourou. Tamo junto. Falou que tá com nojo na tua cara. Não quero te ver nem de graça. Falou que eu não volto nem a pau. Que você não vale R$1. Vou ligar pra mim, eu tô resistindo. Eu queria dizer não, mas não consigo. E é só me ligar, a perna fica dando. Bateu saudade, eu vou morar na sua cama. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te buscar. Só basta você me ligar. Eu já nasci, vai te encontrar. Só basta me ligar. Oi, e eu vou correndo te encontrar. Como eu vou? Ela de bumbum pra cima e eu de queixo no chão. Sucesso nosso, composição dele. Coração também tá indo, a novinha você tá batendo tudo bem mais forte que o gráfico do barredo. Ela tá melhor do que a descer. Tá o cidadão, o coração também tá indo, a novinha você tá o cidadão, o lampada de rabelão. Tá de bumbum pra cima e eu de queijo no chão. O lampada de rabelão. O lampada de rabelão. O lampada de rabelão. De bumbum pra cima e eu de queijo no chão. Na tocada, foi mais florido. Sai quando a novinha senta, pegando bem mais forte que o caminho do barredo. Ela tá é matar o cidadão, o lamariga. Ela se bumbum pra cima e eu de queixo no chão. O lamariga de rabelão. O solinho do seu paredão. Forró de qualidade da CD.
choque no seu sistema. Hoje eu te levo. Já desse jeito, chega em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa. Eu me arrumo pra dentro, eu te caio, botar. E eu boto um compressor. Então vai, já se prepara. Na raba, toma, tá bom. E na raba, toma, tá bom. Foi na raba, toma, tá bom. Vai, e eu boto um compressor. Então vai, já se prepara. Na raba, tomando os peitos. A qualidade ao vivo. Chega em casa, dá choque no seu sistema. Vai, eu te levo pra casa, só vou me arrumar pra cá. Eu te quero botar e eu boto um compressor. Então vai, já se prepara. Na raba, toma, tá bom. E eu boto o compressor. Então JC já estourou. Carrega aí, abraça assim. Esse tururu aí. Puxa, me desce lá da puxa. No chão, posição sobre o fundo. A boca bem pequena, já fazia um tempo que não sai com as amigas. Aqui todo mundo sabe o que aconteceu. Ficou com o namorado e já ela esqueceu. Mas um certo dia tem uma festa na cidade. Nós batendo a rima tinha garra de tela, descia com a tutela, subia. Novinha descia, outra rima tinha com a tutela, descia com a tutela, subia. A tutela descia outra rima. Toma nos peitos! A rima tinha a tutela, descia com a tutela, subia. A novinha descia. Ela voltou pra putaria. Ela voltou pra putaria. Pediu os gordinhos pro mundo, vai. Em casa, toda deprimida, já fazia um tempo que não sai com as amigas. Só que todo mundo sabe o que aconteceu. Ficou com o namorado e uma ela esqueceu. Mas um certo dia tinha uma festa na cidade. Ela estava tendo som de qualidade. E outra rima tinha garra de tela, descia com a ela subia. Sucesso nosso! Composição rapaziada! Tá me ligando mais uma vez. Se eu não me engano, a gente ficou primeiro de vez. Oh, meu celular, só pra casos de urgência, divulgando a carência de dar. Eu não pego, eu gosto desse. Atenda a sua ligação e nós fazendo amor de novo. E tá na carência, eu sou sua emergência. É sempre igual, é correto pro seu auxílio emergencial. Tá na carência, sou sua emergência.
Parece que só pra casos de urgência, invocando a carência. Vamos lá, meninada. Olá, estamos no ponto? Estamos no ponto? Eu vou fazer aqui uma análise de texto com vocês, tá bom? Vou fazer aqui uma análise de texto com vocês e, na sequência, eu coloco o texto para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Vamos aqui. Ok. O que é que está aparecendo na telinha de vocês, turma? Pronto, análise de texto, exatamente. É um texto de aluno, tá, turma? É um texto de aluno cujo tema sobre o qual ele escreveu deixa eu ver aqui. Aqui o tema, vamos lá. Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma padrão sobre o tema adoção em questão no Brasil contemporâneo. Tá? Adoção em questão no Brasil contemporâneo. Já destaquei, inclusive, as palavras-chave aí, tá bom? Já foram destacadas as palavras-chave. Meu áudio tá ligado? Tá ok? Tá, né? Mestre Nelson, prazer vê-lo. Então, aqui nós temos o seguinte. No Brasil, apesar do crescente número de pessoas dispostas a adotar, a fila de crianças e adolescentes à espera de adoção não diminui. Nesse sentido, de acordo com segundo dados do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes, CNCA, mais de 40 mil jovens vivem atualmente em abrigos. A adoção no país não é expressiva devido principalmente à incompatibilidade entre o perfil esperado pelas pessoas dispostas a adotar e o perfil, tá? Da parcela da população presente nos abrigos. Então, nós temos aqui, turma, se vocês observarem, nós temos um parágrafo com a estrutura muito parecida com aqueles que a gente fez a leitura. Ó. Nós temos aí 3 períodos, o primeiro sendo ligado ao segundo por essa expressão, tá certo? E os outros 2 ligados ao último pela expressão a adoção no país, tá bom? Para retomar a ideia de adoção, não é isso? Tá bom? A ideia de adoção abordada tanto no primeiro período, aqui no primeiro período, e a ideia de adoção também relacionada ao segundo período, tá? Então, a ideia do tema adoção em questão no Brasil, tá bom? Pode sim, tá bom? Paralelismo, tá? É paralelismo.
E aí a gente tem como problematização o projeto de texto. Isso aqui, ó. Olha só o projeto de texto. Incompatibilidade entre o perfil esperado pelas pessoas dispostas a adotar e o perfil da parcela da população presente nos abrigos, tá bom? Essa é a projeto de texto ou problematização. Pode também, pode sim. Professor, no segundo período não faltou um coesivo no segundo período? Não, gatinho, está aqui ele, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. No segundo período está aqui ele, ó. Viu? Ó, tá aqui ele. Tá bom? E no terceiro período, a expressão que liga é essa aqui, ó. Essa aqui que liga, tá bom? Ok? Essa aí que liga. A palavra adoção inicia esse novo período em função do tema apresentado nos períodos anteriores, ou seja, essa é uma expressão de retomada pela palavra adoção, tá bom? Tá bom? Deu para entender? Ó, a palavra adoção, não é isso? Pois é, a palavra adoção retoma a ideia de quê? De adotar, que está no primeiro período, que é o assunto. Conta sim, Rafael. Porque a coesão intraparágrafos, exige que exista pelo menos um elemento de coesão de qualquer natureza, tá bom? Essa expressão aqui, adoção, ela está substantivando o verbo adotar, fazendo a relação de sentido. Ao contrário, seria o seguinte, se eu tivesse a palavra adoção aqui no primeiro período e retomasse com a ideia de adotar, aí nós teríamos a verbalização. Não, até porque não é uma ideia de oposição, é uma sequência. Eu não tenho como colocar oposição aí. Todo texto moria. Todo texto só tem uma tese. Todo texto só possui uma tese. Não se esqueçam mais disso. Todo texto possui apenas uma tese. Agora, a tese desse texto possui dois tópicos. Quais são? Incompatibilidade entre o perfil esperado pelas pessoas dispostas a adotar e o perfil da parcela da população presente nos abrigos. Será trabalhada uma discussão em função desses dois tópicos, a incompatibilidade entre o perfil de quem quer e o perfil de quem precisa ser adotado. Tá? Então, todo e qualquer texto sempre vai ter apenas uma tese, e esse aqui ele dividiu nessa reflexão aí. Tá bom? Deu para entender? Professor, é errado na conclusão eu desenvolver apenas um dos problemas abordados no desenvolvimento? Com certeza, com certeza. Porque se na conclusão do texto, você aborda apenas um dos problemas, você está fragmentando a discussão argumentativa, tá bom? Então, o projeto de texto é mais ou menos o seguinte, Thaís, se você apresenta dois tópicos na introdução, na tese, você não tem que discutir sobre os dois tópicos no desenvolvimento? Se você apresenta dois tópicos e é obrigado a discutir sobre os dois, consequentemente, você tem que retomar tudo o que foi discutido. Você não pode, não deve fragmentar, tá bom? Tem cuidado com essa fragmentação textual, tá? Continuando. Então, vamos ver aqui o primeiro argumento. Distintos. Que tópicos e distintos em que sentido? Primeiramente, que tópicos você está perguntando e distintos em que sentido? Podem. Inclusive, eles são distintos. É uma reflexão envolvendo quem? Perfil das pessoas que querem adotar e o perfil daqueles que estão presentes nos abrigos. Entendeu? Então, é diferente. Eles são dois tópicos distintos, tá bom? Podem, sim. Não, assim,
toda e qualquer ideia deve estar relacionada. Toda e qualquer ideia deve estar relacionada. Seja por adição, seja por causa e consequência, seja por concessão, seja por oposição. Mas elas devem estar relacionadas. Quem vai determinar essa relação são vocês. Se vocês vão somar essas ideias, se vocês vão colocar por oposição essas ideias, se vocês vão fazer uma relação de causa e consequência, mas elas devem estar relacionadas de alguma maneira, tá bom? De alguma maneira elas devem estar relacionadas, tá bom? Matheus Lustosa, eu acabei de comentar o elemento de coesão utilizado para ligar o terceiro período. Eu vou marcar aqui para você, ó. O elemento de coesão utilizado para ligar o terceiro período aos anteriores é essa expressão aqui, ó. A adoção do país, tá bom? Isso aqui é coesão, tá bom? Com Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes, CNCA. CNCA, ó, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes, CNCA. No caso, se colocar o perfil esperado e a morosidade burocrática, se relacionam, então? Sim, se relacionam, com certeza. Não, é CNCA mesmo, viu? CNCA. Sim, Thaísa Sansão, é porque assim, você tem que apresentar um projeto de texto, tá bom? Você tem que apresentar um projeto de texto. E é a partir desse projeto de texto que você vai levantar a discussão ao longo do seu texto. Então, elas devem estar relacionadas, tá bom? A tese é o que a gente chama de projeto de texto, então ela tem que aparecer mesmo, tá bom? Não. Eu não tenho aí as expressões da sigla CNCA, então tem que ver tudo aí com maiúsculo, tá bom? Vamos para o primeiro argumento, pode ser? Vou passar, tá bom? Tudo bem aqui? Tiraram as dúvidas? Não quer dizer necessariamente por conta disso. Simplesmente eles colocaram CNCA, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. De repente, o A ele subentende para os dois. É uma questão muito subjetiva essa questão da sigla, tá bom? Primeiro argumento, tá? Vamos comentá-lo? Vamos lá. Então, aqui, ó. Eu marquei, antes do argumento, perdão, eu marquei aqui o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, né? Uma declaração sobre o tema, essa frase amarelinha. Eu vou já mandar esse material para vocês. Fiquem tranquilos. Eu só quero que vocês observem e perguntem. Tá bom? Apesar do crescente número de pessoas dispostas a adotar, aqui é uma opinião sobre o tema. A fila de crianças e adolescentes à espera de adoção não diminui, tá certo? A apresentação temática nessa contextualização, tá bom? Aí eu tenho aqui o nesse sentido, tá bom? Aqui eu tenho nesse sentido e tenho esses dados, que é o repertório, tá bom? Na reescrita, eu sugeri, frente a esse cenário, para alguns alunos que geralmente ficam nessa dúvida, eu sugeri isso aqui, embora a expressão adoção no país retome a ideia de adoção, mas por uma questão de segurança para o aluno se sentir bem, eu coloquei isso aí, frente a esse cenário, ou então, com base nesse contexto, tá certo? Então, fiquem à vontade. É um operador argumentativo, é um elemento de coesão, tá bom? É um elemento de coesão que já existia no texto, tá bom? E o que está marcado aqui, ó, de verde, é o que a gente chama de projeto de texto ou tese. Projeto de texto ou tese. Então, como a Thaísa Sansão me perguntou, esse projeto de texto deve ser resgatado. Não se esqueçam. Incompatibilidade entre o perfil esperado. Vamos ver qual é o perfil esperado pelas dispostas a adotar e o perfil da parcela da população. Tá bom? Vamos ver lá. Primeiro argumento.
Primeiro argumento eu tenho. Em um primeiro plano, o perfil desejado pelas famílias inviabiliza a possibilidade de adoção. Então, vamos lá. Qual é o perfil? De acordo com estudos realizados pela psicoterapia, a formação psicológica dos indivíduos inicia-se nos primeiros meses de vida, de modo que, aos 6 anos de idade, por exemplo, as crianças já possuem essa formação completa. Dessa forma, muitas pessoas preferem adotar recém-nascidas, que é exatamente o perfil esperado pelas pessoas dispostas a adotar. Por quê? Por acreditarem ser a maneira mais segura de evitar possíveis problemas com a nova família. Assim como a idade, a cor da pele desejada também é um empecilho para a concretização do processo de adoção, uma vez que mais da metade das crianças que vivem em abrigo são negras ou pardas e as famílias preferem brancas. É uma outra característica do perfil daquelas pessoas que preferem uma adoção, que querem adotar. Desse modo, os abrigos ainda possuem muitos jovens que crescem sem a presença familiar, uma das instituições sociais mais importantes para a formação do indivíduo. Pronto. Então, eu tenho aí, como perguntou o Ítalo, o que está marcado de vermelho? Os elementos de coesão, em primeiro plano, de acordo com, tá? Dessa forma, assim como desse modo. Eu tenho um elemento de coesão de período para período e de oração para oração. Tá certo? Parágrafo bem articulado. Primeira frase é amarelo, a opinião dele. Frasezinha laranja, repertório, psicoterapia. A frasezinha branca, uma constatação em cima do repertório. Tá certo? A frasezinha amarelo de novo, a opinião dele trabalhada, ou um argumento secundário. Depois do assim como, um novo argumento secundário, que são os dois exemplos de perfis, né, sugeridos pelas pessoas que querem adotar, e a frase em verde, a constatação ou conclusão do parágrafo. Tá? Turma, vocês gostaram desse parágrafo? Por quê? Porque ele está bem articulado. Quando o parágrafo fica bem articulado, fica bem organizado, fica fácil para a gente entender. Não marca repetição. Não marca repetição. Aí, como eu disse, teria que ver seu texto e perceber por que lá foi penalizado, entendeu? É uma outra situação. Da mesma forma que a Thalita me perguntou com relação ao repertório dela, que ela tinha usado no texto, dela foi penalizado e nesse texto aqui não foi, tá bom? Beleza? Vamos para o segundo argumento. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Heloísa, exatamente. Apresentou o argumento, desenvolveu e concluiu. Entendeu? E concluiu. Tá? Bem, olha aqui a relação de sentido entre um parágrafo e outro. Ó. Como consequência dessa ausência familiar, tá bom? Não, tem não, viu, Ita? Tem não. Isso aqui é o que a gente chama de hipótese argumentativa. Milena, na hora que eu terminar aqui, bebezinho, eu envio para vocês no grupo. Pode ser? Pode deixar que eu envio sim, tá? Não deixe não, tá? Ou pode deixar que eu não vou deixar de enviar não, certo? Ó, como consequência... Peraí. Vamos ver aqui o argumento. Dessa ausência familiar, foto. Os jovens mostram-se mais suscetíveis a problemas sociais e psicológicos. Então, o argumento, jovens mostram-se mais suscetíveis a problemas sociais e psicológicos. Então, o aluno vai discutir sobre problemas sociais e problemas psicológicos que envolvem jovens que não têm uma base familiar, como na opinião dele, tá bom? Tá certo? Então, aqui, ó, na década de 30, Jorge Amado já tematizava na obra Capitães da Areia a realidade de crianças e adolescentes que, desamparados pelo governo e pela família, moravam no trapiche e envolviam-se com vícios de adulto como furto e uso de drogas. Então, aí eu tenho um problema social pela ausência familiar que pode acontecer. Um problema social que pode acontecer pela ausência familiar, tá bom? Meninos, vamos só analisar o parágrafo, depois eu tiro as dúvidas de vocês. Não percam o foco da análise, entendeu? Depois eu vou olhar o bate-papo e tiro as dúvidas de vocês. Eu quero só que vocês prestem atenção na estrutura do parágrafo.
porque depois vocês vão ficar fazendo perguntas de um raciocínio que já foi discutido, tá bom? Analisa comigo o parágrafo. Ó. Qual é o tópico frasal desse parágrafo? Me digam bem aí. Qual é o tópico frasal? Vai discutir sobre o que nesse parágrafo? Me digam aí para ver se vocês estavam ligados. Como os jovens se mostram mais suscetíveis a problemas sociais e psicológicos. Obrigatoriamente, o aluno tem que discutir sobre problemas sociais e psicológicos. Então, vamos ver. Ó. Na década de 30, Jorge Amado já temativava na obra Capitães de Areia a realidade de crianças e adolescentes que, desamparadas pelo governo e família, moravam no trapiche e envolviam-se com vícios de adulto, como furtos de drogas. Então, aqui ele trouxe uma discussão envolvendo um problema social. Um problema social. Então, já retomou a ideia, uma das ideias apresentadas, não é isso? Tá bom? Uma das ideias apresentadas que foram problemas sociais. Logo, observa-se um aumento significativo do número de jovens, tá certo? Número de jovens envolvidos com práticas ilegais. Furto, não é isso? Furto e uso de drogas, com práticas ilegais, consequentemente problemas sociais. Resultado da ausência de uma família, de uma formação familiar que possibilita a busca pela ascensão social de maneira justa. Aí eu pergunto para vocês, agora eu pergunto para vocês. Ela discutiu sobre a questão, ela discutiu sobre o problema social? Discutiu. Até aqui discutiu sobre problemas sociais que envolvem jovens com ausência de família na formação social dele, na formação psicológica dele. Mas ela não discutiu sobre problemas psicológicos. Ela não discutiu sobre problemas psicológicos. Ela discutiu o parágrafo todo sobre problemas sociais, mas não discutiu sobre problemas psicológicos. Tá? O que é que se poderia fazer para não perder esse parágrafo? Só retirar isso aqui. Pronto. Aí nós resolvemos o problema do parágrafo. Entenderam? Tornam-se suscetíveis a problemas sociais. Como prova, ela citou o Capitães da Areia, na obra de Jorge Amado, não é isso? Em que ele retratava exatamente a situação de menores de rua, tá certo? Na miséria, a margem social, vítimas sociais, digamos assim, suscetíveis à violência, a drogas e assim sucessivamente. Tá bom? Então, simples. Basta cortar essa expressão psicológicos. Pronto, aí o parágrafo fica perfeito. Mas como está aqui, ele está fragmentado. Ele está fragmentado, tá bom? Agora sim, ó. A tese, olha só a tese, perguntinha lá do Ítalo e perguntinha da Thalita. Tese, incompatibilidade, só respondendo aqui, tá bom, turma? Rapidinho, por gentileza, tá? Vou só responder, viu, Ítalo? Presta só atenção, por gentileza, tá bom? Incompatibilidade entre o perfil esperado, foi discutido sobre isso, não é isso? E foi apresentado o perfil da população presente nos abrigos. Foi ou não foi apresentado isso aqui, esses dois tópicos? Esses dois tópicos não foram apresentados? Qual é o perfil esperado? Qual é o perfil esperado? Recém-nascidos e crianças de pele clara. Qual é o perfil das crianças presentes nos abrigos? Negras e pardas. Foi discutido isso aí, foi apresentado isso aí, não foi? Como consequência dessa exigência, o que foi que veio? Tá certo? O que foi que veio como consequência dessa exigência? Jovens suscetíveis a problemas sociais e psicológicos. Ou seja, esse segundo parágrafo é uma consequência do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, ele surge como consequência da tese apresentada na introdução. Perfeitamente aceitável, sem problema nenhum. Ele não surgiu do nada. Ele é uma extensão, tá certo? Ele é uma extensão do primeiro parágrafo do desenvolvimento. É uma consequência do que foi discutido sobre a tese. É uma extensão. É uma evolução argumentativa. Não, ela traz uma consequência em relação ao parágrafo anterior. Perfeitamente aceitável. Entendeu? Perfeitamente aceitável. Deu para entender? Por isso que eu pedi para vocês aguardarem um pouquinho para eu poder explicar isso aqui isoladamente. Vamos para a conclusão?
Aqui, ó, mais uma vez, né? Eu marquei aqui. Como consequência, na década de 30, logo, os elementos de coesão para marcar as relações de sentido, tá bom? Na primeira frase, em aberto, amarelinha, é o tópico frasal, isso é o tópico frasal. Exatamente, Aloísa. Ele discute sobre a tese apresentada no primeiro parágrafo e traz uma consequência em função dessa tese no segundo. Perfeito. Excelente. Tá bom? Na segunda frase, em laranja, ele traz um repertório, fazendo uma relação lógica com o argumento, tá bom? Repertório produtivo, melhor dizendo. E na terceira frase, ele traz uma reflexão com uma consequência da discussão apresentada no decorrer do parágrafo, tá bom? A partir dessa consequência, ele traz uma nova consequência interna, digamos assim, no parágrafo. E, para finalizar, a conclusão. Deixa eu ver aqui se eu marquei todos os elementos. Vamos lá. Torna-se necessária, portanto, o elemento de conclusão conclusivo, lógico, conclusivo, o elemento utilizado na conclusão para marcar a conclusão textual, a adoção de medidas que visem a efetivação do processo, uma síntese do tema, que pode vir ou não, mas eu acho interessante vir. Para isso, para a efetivação do processo de adoção, o Estado, agente, deve realizar campanhas, ação, por meio da mídia, modo meio, publicitárias em outdoors e televisão, detalhamento, com o objetivo de mostrar à população a importância do processo adotivo para a formação do indivíduo, finalidade, e, assim, finalidade ou consequência da finalidade é detalhamento, reduzir o número de jovens que vivem atualmente em abrigos. Então, você tem aí os elementos que compõem a proposta de intervenção, todos. Agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento da ação, finalidade e consequência da finalidade, que configura também detalhamento. Então, eu tenho os 5 elementos. Além disso, deve haver psicólogos, agente, nos abrigos que mostrem às pessoas a ação, mostrem às pessoas que querem adotar a ação, agente, psicólogos, mostrar às pessoas que querem adotar a ação, por meio de diálogos, modo meio, mostrem o quê? O perfil predominante de crianças e adolescentes aptas à adoção. Finalidade, a fim de haver compatibilidade entre o perfil desejado e o presente dos abrigos. Consequência, que é detalhamento, com essas medidas, a adoção no Brasil seria, enfim, expressiva. Pronto. Então, eu tenho aí uma proposta de intervenção que está diretamente relacionada à discussão desenvolvida no texto. Tá bom? Ok? Deixa eu colocar para vocês. Faça algum questionamento, turma. Agora podem ficar à vontade. Perguntas. Vamos lá. Não é repetição, bebezão, é paralelismo. Mas poderia colocar, em vez de por meio de diálogos, através de, né? Ou então, com base em diálogos. Pronto. Perfeito, perfeito. Por meio de, com base em. Por intermédio, serve sim, com certeza. O detalhamento é válido quando ele é expressivo, tá bom? Quando ele é bastante expressivo, como esse aqui, ó. Esse aqui é um detalhamento bom, reduzir detalhamento da finalidade, reduzir o número de jovens que vivem atualmente em abrigos. Ele é válido porque ele é consistente, ele tem uma visão boa. Poxa, com isso eu vou conseguir isso, tá bom? Professor, essa argumentação que ele fez vale só para argumentação de causa e consequência? Entendi. Eu não entendi, a Luísa. Eu não entendi a pergunta. Pergunta de novo, bebezinho, de outra forma, para ver se eu te entendo. Tá bom? Não precisa. Não precisa, Ítalo. A tese não foi retomada no desenvolvimento. Os 2 tópicos não foram retomados no desenvolvimento. Certo?
O importante é você ter um projeto de texto, retomar esse projeto de texto e discutir em cima desse projeto de texto. Ela fez isso, né? Essa pessoa, esse aluno fez isso, tá? Tá bom? Retomou qual é o perfil desejado e qual é o perfil existente. Não retomou? Retomou. Em cima disso, trouxe uma consequência, ou seja, houve uma progressão argumentativa com base no projeto de texto. Pronto. Tá bom? Funciona, sim, funciona. Poderia, da mesma formazinha, entendeu? Poderia. Inclusive, essa consequência que apareceu no segundo parágrafo, ela poderia ter sido apresentada lá na tese, sem problema nenhum, tá bom? Poderia ter sido apresentada, tá bom? Por exemplo, isso aqui, ó. Poderia ter feito isso bem aqui, ó, rapidinho. Aqui, ó. Presta atenção, ó. Frente a esse cenário, a adoção no país não é expressiva, devido principalmente à incompatibilidade entre o perfil esperado pelas pessoas dispostas a adotar e o perfil da parcela da população presente nos abrigos. Como consequência dessa incompatibilidade, muitos dos jovens dispostos em abrigos são relegados ou renegados à marginalidade social pela ausência familiar. Pronto. Milena, gatinha, você está muito bem. É só continuar treinando, viu? É treino mesmo. Não existe uma fórmula perfeita, não existe uma forma. É continuar treinando e fazendo exercícios mesmo de análise de texto, analisando textos, fazendo textos, produzindo. Não tem fórmula, não. Eu acho que você está indo no caminho muito bem, entendeu? Não dá para você fugir disso aí, não, tá? Ok? É interessante, viu, Clariane? É interessante. Pois, turminha, aqui é o seguinte, ó. Com base nessa aula, deixa eu colocar logo aqui esse material para vocês no grupo, antes que eu me esqueça, tá bom? Antes que eu me esqueça. Chute do tema, nessa loucura, não tenho nem noção, tu acredita, Lívia? Do jeito que a confusão tá tão grande, pandemia, sei lá o que diabo é. Rapaz, tá uma confusão grande. Uma hora e 30 minutos está excelente. Está excelente. Tá bom? Está excelente. Meninos, vou colocar o material lá para vocês, tá bom? Só um minutinho, ok? Peraí. E agora? Para saber onde foi que eu botei esse material. Espera bem. Achei. Pronto, está aqui o texto analisado, viu? Pronto, estava devendo a vocês o texto analisado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Então, deixa eu ver aqui. Perguntinhas. Eu acho que não, viu, Débora? Nada sobre o Covid, não. Está muito evidente isso aí, entendeu? Foi. Inclusive, eu vi recentemente aí que está tudo pronto já, as provas já estão feitas e tudo, só não foram ainda impressas. Tá? Hoje nós não teremos tema, e aí eu vou terminar de corrigir o último texto, tá? Vou terminar de corrigir, só para vocês prestarem atenção. Vou terminar de corrigir o último texto que eu passei para vocês sobre arte, cultura e patrimônio cultural como promovedores da cidadania no Brasil, tá? Então, estou terminando de corrigir esse tema que foi o último passado para vocês, tá? Vou entregar para vocês, corrigindo, entregando. Depois que eu terminar de corrigir todos os textos, que eu terminar de entregar todos, coloco no grupo. Turma, terminei de entregar todos os textos sobre o último tema. Tem alguém aí que ainda não recebeu o texto? Tudo bem? Tem alguém que ainda não recebeu o texto? Porque a ideia é entregar todos os textos, tá bom, turma? A ideia é entregar todos os textos. Fiquem tranquilos, porque ninguém vai ficar sem receber os textos que foram produzidos. Exatamente, só falta um, tá bom? Só falta um texto. E aí, quando eu terminar, eu vou ver. Turminha, eu entreguei o último texto. Alguém ficou sem receber texto e tudo, porque eu não quero deixar ninguém sem receber texto. Tá bem? Combinado assim? Então, tá aí o materialzinho que foi entregue para vocês. Tá? Aí, assim, digamos assim, já estou me organizando já com plataforma, está quase no ponto a plataforma, como eu disse para vocês. Na plataforma do curso, você vai ter acesso às aulas online, vai ter acesso à aula gravada, vai ter acesso ao material, vai ter acesso às correções textuais, sem esse negócio de estar mandando para e-mail, vai ser mandado para a plataforma. No dia que você quiser, você abre, vai estar lá tudo organizadinho. Vai ter acesso ao gráfico para saber como é que você está nas produções textuais. Vai ter acesso a microvídeos com dicas de redação de acordo com as dúvidas que forem aparecendo no curso. E vai ter acesso à biblioteca virtual. Tá bom? No mais, quero agradecer muito pela confiança. Turma, assim como vocês, com certeza, que tiveram dificuldades de se implementar no modo online, nós professores também, tá certo? Nós professores também tivemos que correr contra o tempo para tentar, digamos assim, minimizar possíveis perdas, tá bom? Podem ter certeza disso, que tanto eu quanto os outros professores, as escolas, fizemos de tudo para que isso não acontecesse. A gente tentou, rapaz, eu não sei nem o que dizer, virar o mundo de cabeça para baixo, tá bom? E para aqueles que, digamos assim, não vão cursar agora, preferem apenas o presencial, desejo sucesso, não parem de estudar, continuem, tá bom? Continuem. E aqueles que vão fazer o curso online, qualquer coisa, manda mensagem lá para o WhatsApp do curso, tá bom? WhatsApp do curso, 8889, vou mandar aqui de novo. Zap do curso. Chore não, Thalito, chore não. 98871-9338 e o Zap pessoal para você caso queira falar comigo, 99429-1047. Pronto. Manda tua irmã falar um oi aí, manda. Cadê tu? Abre aí. Olá. Ele tá te vendo, fala oi. Tudo bem? Tá assistindo a aula junto. Hã? Tá assistindo a aula junto. Tava assistindo, tava, gostou da aula? Gostou? Fala. Tá envergonhado.
Viu? Vai ser minha aluna mais na frente, com fé em Deus. Vai ser minha aluna aí. Professora, Tata vai sentir muita saudade. Ó, é outra. O que foi que ela disse? Tem outra Ah, pessoa é? aí no ar. Pois um cheirão. A Thalita vai sentir muita saudade. Ah, rapaz, a irmã da Thalita está falando também. Meninos, um Tchau, cheiro tchau. no coração de todos. Fiquem com Deus. E essa semana, esse final de semana, até a próxima semana, eu estou entregando o último tema para vocês, viu? Torço muito por vocês, torço muito mesmo. E espero ter contemplado da melhor maneira possível todas as deficiências que vocês tinham, entendeu? E ajudado nesse sentido, tá bom? Ó, cheirão, viu? Fiquem com Deus. Não saiam do grupo exatamente para que vocês vão recebendo as redações, tá bem? Não saiam. Cheiro. Tchau.